Agora eu passo a palavra ao senhor Rafael Perici, procurador da República, representando o Ministério Público Federal. Muito obrigado, deputado Alexandre Baldi. Deputado Alexandre Baldi, na pessoa de quem cumprimento os demais parlamentares presentes, senhores oficiais que compõem a mesa, servidores da casa, demais público presente. Agradeço, primeiramente, a oportunidade de aqui estar para falar em nome do Ministério Público Federal, representando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, que me deu a honrosa designação de representá-lo na presente solenidade. Nessa comissão tão relevante para o nosso país, deputado, que atravessa dias conturbados no que se refere à segurança pública. Eu tive a oportunidade de... Eu queria começar a minha fala dando um testemunho pessoal. Fui morar em Goiânia em 2007, por ocasião da aprovação do concurso do Ministério Público Federal. E eu pude perceber que a vida na cidade de Goiânia era muito tranquila. Eu quero até me surpreender, oriundo do Rio de Janeiro, ou seja, eu vivi uma cidade realmente violenta, como Goiânia é uma cidade tranquila, apesar de ser uma cidade rica e ter um entorno bem pobre, como a criminalidade não migrava desse entorno para a capital. E a resposta dos moradores mais antigos, que sempre me davam, é que a PM era muito respeitada, os criminosos temiam a PM, e por isso não havia essa migração da criminalidade do entorno da cidade para dentro da capital. Pois bem, passados 5 anos, ano de 2012 e daí para frente, foi possível presenciar e vivenciar, quem mora na capital, uma explosão da criminalidade. Eu não disponho dos números que o oficial Alessandri trouxe, mas assim, quem vive na capital pôde perceber esse incremento da criminalidade na cidade e no estado como um todo. E nesse ponto eu queria fazer uma correlação, talvez quem não vive no estado não consiga entender. Quando foi deflagrada a Operação Sexto Mandamento, é necessário contextualizar o que acontecia. Ideologicamente, senhor presidente, houve a ascensão de um movimento de ideário político-liberal, especificamente no direito penal, que é um movimento que buscou vitimizar o criminoso e criminalizar o policial. É muito claro, isso aconteceu no meio acadêmico, a produção acadêmica do direito toda hoje coloca o criminoso como uma vítima da sociedade e o policial como um agente opressor. Também na mídia foi possível começar a perceber a infiltração desse movimento ideológico, mudando o tipo de manchete. É muito comum encontrar, sempre que há confronto da polícia com criminosos, a manchete é polícia mata suspeito. É o tipo de opção que se faz de editorial, demonstra claramente a opção ideológica, uma opção ideológica pró-criminoso e contra o policial. Também no meio legislativo se nota essa ascensão desse movimento ideológico a favor do criminoso e contra o policial. Eu tive a oportunidade de participar, no ano de 2011, de uma audiência pública no estado de Goiás, foi feita lá na sede da Procuradoria, do qual participou a parlamentar Maria do Rosário e o subprocurador-geral da República, Eugênio Aragão, que por 7 dias foi ministro da Justiça do PT. Ele bradava na ocasião que o problema do estado de Goiás era a bandidagem de bota, a bandidagem de coturno, minto. E ouvindo aquilo, eu tinha um pouco de dificuldade de imaginar se essa era a percepção do cidadão médio, cidadão que trabalha, que pega ônibus para ir trabalhar, dos empregados em geral que precisam da segurança pública, se a percepção que eles tinham é realmente essa. Se o problema da criminalidade era a criminalidade de coturno ou se era a ausência de combate à criminalidade de rua. É fácil perceber que para o cidadão, o trabalhador, o cidadão de bem que está fora desse plano ideológico, não é exatamente essa percepção que se tem. E também, senhor presidente, é possível perceber, no âmbito do Judiciário e do Ministério Público, também houve muito fortemente essa ascensão. O oficial que me antecedeu, ele trouxe um exemplo muito claro disso, que são as chamadas audiências de custódia. É a maior mazela que o sistema judicial pôde promover em termos de insegurança pública, foi a criação da audiência de custódia. A devolução dos criminosos à rua em prazos cada vez menores, que foi uma obsessão do ex-presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski. Ele tinha como bandeira o esvaziamento do sistema penitenciário, mas ele não precificava, ele não identificava a que preço se daria o esvaziamento do sistema penitenciário. Então, trazer essa bandeira de esvaziar a qualquer preço o sistema penitenciário trouxe uma série de medidas que se preocupava em não levar o criminoso à prisão sem a preocupação com a segurança da coletividade.
Também no Ministério Público, pude pessoalmente perceber, senhor presidente, a ascensão dessa ideologia. Eu posso citar um exemplo muito desagradável que aconteceu. Eu era membro de um grupo de trabalho do Ministério Público junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, que era o GT de Segurança Pública, e dentro desse grupo de trabalho da Segurança Pública havia um subgrupo de trabalho que se chamava Controle da Letalidade na Ação Policial. E eu voluntariamente fui participar desse grupo. E eu vi com grande perplexidade, senhor presidente, que uma das ações que eram propostas pelos membros do MP que participavam desse grupo era que se fizesse um ranking de letalidade de cada policial. E os policiais que ocupassem o topo desse ranking passassem a contar com acompanhamento diuturno através de um procedimento aberto para essa finalidade. E eu questionei e falei assim, olha, mas cadê o amparo legal para isso? E a presunção de inocência, que todo dia aplicado para o criminoso, não vale para os policiais. E, em terceiro lugar, o que mais me preocupava é a falta de lógica desse empreendimento. É claro que o policial de um grupo, de uma unidade especial, o policial que tem um papel de sniper, pelo tipo de criminalidade que ele enfrenta, é óbvio que ele vai ter sempre índices de letalidade muito altos. É natural, é da atividade dele. E esse policial, por ser um policial eficiente, ou seja, por ele cumprir a função dele a contento, seria monitorado em tempo integral pelo Ministério Público. Me opus a essa medida e a consequência que eu vivenciei foi a minha exclusão desse grupo de trabalho, por ter me oposto a essa medida. Então, senhor presidente, foi possível notar que nesse contexto dessa ascensão ideológica ocorreu o fato que nós debatemos na presente audiência pública. E me parece, senhor presidente, que não foi adequadamente dimensionado, não é quem participa desse segmento ideológico, senhor presidente, não percebe a consequência grave que traz para a segurança pública. Porque o criminoso, ele é um agente econômico como qualquer outro. O criminoso, por mais rasteiro que seja, sempre vai fazer o cálculo do custo-benefício, do lucro que ele tem na atividade dele e do risco que ele sofre em razão da sua atividade criminosa. E a partir do momento que ele vê a polícia militar encolhendo, ele vê o policial, não só a polícia militar, o policial militar, o policial civil, o policial federal, manietado nas suas atividades, é natural que ele se sinta mais à vontade para delinquir. Então, e esse é o laço que eu faço no meu raciocínio, senhor presidente, parte dessa ascensão da criminalidade que se viveu, tanto na capital do estado de Goiás como em diversas capitais, foi em razão dessa ascensão dessa ideologia, com consequentemente enfraquecimento da atividade policial, que traz como consequência uma maior ousadia do criminoso. E a maior ousadia do criminoso, senhor presidente, não resta dúvida, gera maior letalidade policial, porque o criminoso, ao invés de fugir, ele parte para o confronto. Partindo para o confronto, é natural que haja um aumento da letalidade da intervenção policial. Só que essa leitura feita fatiada fora do seu contexto gera a impressão que a polícia mata como primeira opção, quando na verdade o que é demonstrado, a análise contextualizada dessa situação toda, é que o aumento da criminalidade exige uma pronta reação da polícia que leva sim ao aumento da letalidade. E as iniciativas legislativas que vêm, como o oficial bem colocou anteriormente, que exigem, por exemplo, uma primeira intervenção com armamento não letal, ignora que o criminoso ele não tem amarra legal para agir. O criminoso ele não vai ter preocupação de uma primeira intervenção com equipamento não letal. Ele vai agir com a letalidade que esteja ao seu alcance, porque o objetivo dele é sempre o maior êxito e não ser responsabilizado. Então, senhor presidente, não tem a menor hesitação em afirmar, como membro do Ministério Público e como cidadão preocupado com a segurança pública do país, que o afrouxamento da segurança pública é causa direta do aumento da letalidade policial. Então é importantíssimo analisar as questões que envolvem o questionamento da atividade policial inseridas nesse contexto. Qual é o tipo de policiamento que se espera para o futuro e, principalmente, qual é a intervenção que se espera em benefício da coletividade no que se refere à concessão de segurança pública ao cidadão médio. Por dever de ofício, senhor presidente, eu anotei 3 propostas que são diretamente ligadas à atuação da Comissão de Segurança Pública e que competem aos parlamentares, a vossas excelências, que têm oportunidade, como membros dessa Comissão de Segurança Pública, que podem atuar para aprimorar 3 pontos
simples e que podem permitir uma percepção de segurança quase imediata à população. Primeira delas é o banimento da audiência de custódia. A audiência de custódia veio já para o parlamento, está sendo discutida no parlamento e essa casa tem a oportunidade de se opor a essa ferramenta de legalização da criminalidade. Eu me lembro, só para dar um pequeno exemplo, senhor presidente, no estado de Goiás, há cerca de 6 meses, um traficante foi preso em flagrante, transportando meia tonelada de maconha, rádio sinalizador e dinheiro, bastante dinheiro trocado, e ele foi solto na audiência de custódia sob os fundamentos de que, como ele não tinha antecedente, nem portava arma, não representava perigo à sociedade. Então foi a oportunidade de, sem ouvir o Ministério Público adequadamente, restituir a liberdade ao indivíduo dessa periculosidade. Segunda proposta, senhor presidente, como o deputado Cabo Sabino, que não se encontra mais presente, mas ele fez adequadamente a proposta, rever o percentual necessário para a progressão de regime prisional. Hoje, senhor presidente, um indivíduo que é preso por roubo à mão armada, que vai pegar uma condenação em torno de 5 anos e 4 meses a 6 anos, em 8 meses a 1 ano, esse cara está de volta na rua. Ele vai receber, no próprio momento que ele é condenado, a progressão de regime, o artigo 382 do CPP, se não me falha a memória, exige que o juiz, ao fixar a sentença condenatória, calcule a progressão de regime. Então, na própria sentença que condena pelo roubo, permite ele a concessão por regime aberto. Ou seja, esse cara, condenado por roubo, vai de volta para casa. Então, é importante rever esses percentuais de progressão de regime prisional. E, por fim, senhor presidente, um dos motivos que eu pude, como membro do Ministério Público Federal, e acompanhando a questão da segurança pública e detectar como causa da superpopulação carcerária é a dificuldade que se tem para a construção de novos estabelecimentos prisionais. E um dos motivos que se tem como dificultoso para construir novos estabelecimentos prisionais e, consequentemente, dar a oportunidade que novos criminosos sejam recolhidos ao cárcere, são as dificuldades que o FUPEM coloca, o Fundo Penitenciário, para a construção de novos presídios. Volto ao ponto anterior, ainda dentro desse viés ideológico, idealizou-se cadeias muito difíceis de serem construídas. Goiás, por exemplo, recebeu 22 milhões para construir novos presídios. Sabe quantos foram construídos? Nenhum. Justamente pela dificuldade arquitetônica que havia para proporcionar um suposto conforto aos presos, inviabilizou a construção dos presídios, consequentemente, inviabilizou a abertura de novas vagas no sistema prisional. Senhor presidente, são essas colocações que eu tinha para fazer, agradecendo o convite e parabenizando pela iniciativa da audiência pública. Muito obrigado. Agradeço, doutor Rafael Perisset, pelas colocações, pelo esclarecimento e pela sabedoria, né?